Namastê, boa noite. Então hoje nós vamos continuar aqui mais um vídeo a respeito dos Conectando com os Arturianos, parte 4. Vou falar sobre a coabitação. A coabitação é um processo que ocorre com um entrante que vai entrar num hospedeiro. Então esse entrante pode ser uma mônada de luz, pode ser um ser de luz, ou uma consciência mais avançada para poder ajudar a você ter uma expansão também. O hospedeiro ter uma expansão e ter o contato com os seres mais avançados, com os lugares mais de luz, entendeu? Vamos entrar nesse assunto aí. Vamos ver o que ele fala aqui na página 140. Coabitar com um ser superior, aí já é com um ser superior, é uma forma de permitir que vocês acessem outros planos de consciência. Beleza. Essa função ilustra uma maneira pela qual os entrantes ajudam aqueles com quem estão em coabitação. Beleza. Até aí está tudo fácil de entender. A coabitação ativa o hospedeiro. Vai ativar a pessoa que vai estar recebendo aquele entrante ali. E gera uma melhoria. Deve haver um aspecto mais leve e um nível de energia mais elevado, resultando em mais sensações de quê? Tranquilidade sobre a pessoa. Se vocês não sentirem isso sobre o hospedeiro, então algo está errado. Então tem que se sentir bem, você tem que sentir harmonia e tal. A coabitação com o entrante é definitivamente um fenômeno intensificado que é realizado com a aceitação consciente do eu superior. Então, para haver essa troca, para haver essa coabitação, o seu eu superior tem que dar ordem para isso acontecer, tá? Principalmente se for um ser de luz. Ninguém pode invadir seu corpo e tomar conta de você, não. Senão já complica as coisas. Aí não é coisa boa, não. Tem que haver autorização do seu eu superior, da sua mônada celestial. Do hospedeiro, da pessoa que vai receber. Ela não é realizada contra a vontade dele. A pessoa também tem que sentir vontade. Uma energia espiritual mais elevada somente funcionará em uma pessoa após um convite do eu superior dela. Então isso aí tá bem. Se a qualquer momento essa pessoa não quiser que essa entidade esteja presente, então o espírito sairá. É simples assim. Espírito ou mônada ou fractal, cada um usa o nome. O fato é que, quando você se conecta com essa energia, querem mais ainda que ela esteja por perto, porque é uma coisa boa. Imagine, digamos, que vocês estão procurando seu duplo etérico ou a sua alma gêmea. Muito falado isso aí. Eu quero contato com a minha alma gêmea, que eu vou galgar status, consciências maiores, melhores, mais felicidade. De fato, isso pode acontecer. Eu já li outros livros da Elizabeth Propst, que o marido dela era a alma gêmea dele. É um exemplo que eu estou dando aqui. Existe aqui na Terra também. Eu conheci pessoas que fez contato com as suas almas gêmeas, encarnadas. E também de outros assuntos, de outras pessoas, outros mestres desencarnados. O fato é que quando você se conecta com essa energia, querem mais ainda que ela esteja por perto, tá? Imagine, digamos que vocês estão procurando o seu duplo etérico, tá? De repente vocês entram em contato com essa alma gêmea. Este é um fenômeno que muitos de vocês podem até ter experimentado em sonhos. E depois se decepcionaram quando o sonho acabou. Porque perderam a conexão. Ao contrário dos sonhos, vocês mantêm esse contato no fenômeno dos entrantes. Então tem muitas entrantes fazendo essas experiências aí, e muitas vezes o eu superior da pessoa deu autorização e a pessoa nem tem conhecimento disso. Eu já ouvi falar isso aí. Entendeu? Então acontece às vezes esse contrato, muitos são até por contratos. Por contratos já veio. Muitos já encarnaram já visando esse compromisso, já fizeram um contrato do entrante vir e permanecer com ela, evoluindo junto, aprendendo junto com ela.
Esse é um tipo de conexão forte que vocês têm durante o fenômeno dos entrantes. Vocês se sentem motivados a ter a conexão. O propósito da coabitação é oferecer uma expansão da consciência espiritual para o hospedeiro terrestre. Ele vai dar um exemplo que no final vocês vão entender que bacana. A coabitação termina no momento em que o hospedeiro quiser. Eu acredito que quando é um contrato, e às vezes é por uma vida toda, eu acredito que não acontece isso não, mas pode, que cada caso é um caso, pode acontecer isso que eles só falam, está acontecendo aqui. Mas eu acho que não, pelo que já me falaram, acho que não. Mas não precisa haver um fim. O fim, lembre-se, estamos falando sobre sua perspectiva linear, pode ocorrer quando a missão for realizada. Tá, beleza. Digamos, por exemplo, que vocês estão em uma sala de aula fazendo um curso com um instrutor que está ensinando lições básicas de matemática. Ele está dando exemplo aqui simples. Esse professor permanecerá com vocês durante todo o semestre, ou os anos, o tempo que for. Mas quando vocês se formarem e seguirem em frente, não precisarão mais instrutor. Por quê? Porque às vezes você já alcançou um nível melhor, você já conseguiu dar um salto maior. Aí não precisa mais, porque você já galgou, você já cumpriu o que tinha que ser cumprido. Pode acontecer isso ou não. Assim ocorre a coabitação. Os espíritos entrantes servem como guias ou instrutores. A experiência do entrante pode terminar quando a necessidade específica for satisfeita. Vocês podem então liberar a entidade ou optar por manter contato. Pode continuar, entendeu? Tendo contato. Em relação à coabitação, pensem na... Aí vem um grande mistério aí, gente. Presta atenção. Pensem na vida de Sananda Jesus. Sananda é um Jesus recebeu Sananda. Sananda era um das linhas de ancestralidade dele, era um fractal. Era um fractal mais avançado, mais evoluído, multidimensional. Jesus, enquanto estava na encarnação física, foi capaz de sentir, de se unir à mais elevada energia do Cristo. Existe uma energia espiritual elevada. Aqui você se refere como a energia do Filho do Homem. Essa energia foi capaz de coabitar o corpo do homem, que vocês conhecem como Jesus, criando uma experiência poderosa e benéfica para a humanidade. Então isso é que tem um processo de fusão aqui, vamos ver assim, mas isso foi uma coisa muito importante, porque Jesus foi preparado pelas escolas iniciáticas essênicas, parece que passou pelo Egito, pela Índia, então ele foi preparado para receber esse entrante. Quem? Cristo. A gente fala entrante, não é para diminuir não, porque Cristo é uma força solar enorme, imensa, poderosíssima, do amor puro para esse planeta. Então Jesus era o único ser que tinha condição, que estava preparado para coabitar essa luz, sendo que Sananda, ok? Agora vamos ver aqui o processo de fusão. Vamos ver, eu nem li isso não, mas vamos ver o que acontece aqui nesse processo de fusão. O corpo físico pode enfrentar dificuldades no começo de uma experiência com os entrantes. Às vezes não há unificação, não há uma harmonia verdadeira. Aí que vem, né, para ver o problema. Isso ocorre porque o entrante é proveniente de um plano superior ao do hospedeiro. Então o hospedeiro precisa atualizar-se, ele precisa ser preparado, ele precisa receber informação, porque conhecimento é poder, foi o que me falaram, para ele ir evoluindo, e não só na parte intelectual, mas como na parte moral. Sem a parte moral estar evoluída, é impossível tudo isso acontecer. Trabalho com o emocional superior, para dar o salto para o corpo causal, para depois ir para o Atma, e para o Buda e para o Atma, para o ternário superior. Às vezes, isso ocorre porque o entrante é proveniente. Isso pode causar algumas interferências na consciência geral do hospedeiro, e essas dobras podem ser percebidas em seu corpo, já que o corpo reflete os bloqueios espirituais e a desarmonia causada pelo pensamento negativo. Então o corpo acaba que ele sente quando a coisa vai mal.
Então tem que tomar muito cuidado aí com os pensamentos negativos, que não bloqueia tudo. É isso que ele está falando aqui. Vocês podem sentir que seus corpos desejam fazer coisas incomuns, como realizar movimentos específicos ou emitir sons estranhos. Isso acontece a fim de liberar a energia bloqueada. Os bloqueios permanecem quando vocês não conseguem liberar com êxito a energia que se acumula e então o corpo se rompe. Porque eu acredito que quando acontece um processo desse, de um entrante, um ser de muita luz entra num corpo, às vezes a pessoa não está muito preparada, o médium não está muito, medianeiro não está muito preparado, então é que ele falou, vai acumulando muita energia e o corpo sente, ressoa no corpo. Então a pessoa tem vontade de dar gritos estranhos, sair sons estranhos, sem saber porquê, entendeu? Aparece coisas no corpo dela, manchas, irritações, entendeu? E proveniente desse acoplamento aí, desse entrante. E agora vem muita coisa aqui, deixa eu ver se dá para falar mais alguma coisinha aqui. Então vamos lá, minha gente. Muitos de vocês podem dizer que essa experiência com os entrantes parece loucura. Vocês podem dizer que há um aspecto esquizofrênico nisso. Mas lembre-se de que estamos falando sobre uma energia intensificada e não uma energia de distorção. Está muito claro isso aqui, viu? O hospedeiro de um entrante torna-se mais ele próprio do que menos. Torna-se mais ele. Porque é o aspecto dele que está entrando ali. Então aquele aspecto vai somar com o aspecto atual e vai trazer ele, aumentar nele o coeficiente de luz. Quando há essa fusão, tá? É uma fusão monádica, conhecida como trocado. O hospedeiro de um entrante torna-se mais confiante, pois isso aprimora quem ele já é. Aí. Está muito bem explicado. Então aquele fractal, aquela mônada que vai entrar, vai ser o entrante, é um aspecto dele mesmo que vai somar com ele, vai se unificar e aumentar o seu gradiente de luz, onde um funde com o outro, é uma fusão monádica. Aquele, por ser mais avançado, vai fazer as trocas de mônada. E aquela que está ali, ela vai ser substituída. Ela já vai para uma dimensão, a quinta dimensão mais elevada. Que ela já cumpriu com a missão dela. E isso aconteceu com o Trigueirinho. Por isso que no Trigueirinho, vocês podem observar como que são diferentes os livros dele, como que os livros, tudo que ele passou a informar, foi mudando de acordo com que ele foi trocando de moda. Principalmente quando o Pleiade ajudou ele lá naquelas montanhas lá fazer o equilíbrio energético dos corpos e as trocas de moda, ok? Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem se sentido confuso sobre os entrantes, provavelmente estão pensando que as pessoas devem desistir de seus eus originais para receber o entrante. É nisso que consiste a confusão. O eu não é abandonado, ele é aprimorado. Se vocês conhecerem pessoas que dizem ser entrantes, mas estão mais densas do que eram antes, saberão que elas estão pensando de maneira incorreta. Então é muito grande, gente, não vai dar para me falar tudo, então, mas já dá para a gente ter uma ideia do que essas trocas, essas fusões de mônadas podem ajudar na evolução e na expansão da consciência daquele que está encarnado aqui. Isso é um caminho também, é um despertar iniciático, é uma expansão multidimensional, onde o somatório das mônadas, elas vão, por exemplo, na medida que você vai evoluindo aqui, o hospedeiro vai evoluindo, ele vai facilitando através de uma meditação de outras mônadas virem até ele, a aproximar-se do campo áurico dele, da energia dele, e 5 minutos de meditação do hospedeiro vai ajudar é como se fosse uma vida de 80 anos para as mônadas, os entrantes que entraram no seu campo áurico, que fazem parte da sua linhagem. Então eles vão receber toda a informação como se fosse uma vida de 80 anos. Por quê? Porque eles não estão encarnados, então, mas eles vão fazer uma coerência harmônica com você, encarnado, com o hospedeiro, e vai atualizar eles das informações tridimensionais. Fica com Deus, muita luz, muita paz. Vou terminar por aqui. Namastê.